Então, retomando a nossa série de vídeos a respeito do pH e sistema tampão, vamos falar agora a respeito da composição e a ação da solução tampão. Então, o tampão é uma solução que vai resistir às variações do pH, porque nós vamos conter tanto espécies ácidas, né, espécies doadoras de prótons, quanto espécies básicas receptoras de prótons. Então, as espécies ácidas e básicas, em conjunto, vão fornecer uma propriedade tamponante, que é essa propriedade de, caso entre um elemento ácido, receber o H+ para não deixar a concentração do pH variar, e caso entre um elemento de base, doar prótons para que não deixe então esse pH variar. Então, um ácido um tampão, ele é composto por um ácido-base conjugada. Então, aqui nós temos, por exemplo, o ácido acético, quando ele dissocia o íon H+, se transforma no acetato. O acetato é a sua base conjugada. A amônia, né, que faz um efeito também de base, ela recebe prótons, né? Então, nós temos na estrutura de NH3 e quando recebe o próton, assume a estrutura de NH4. Então, nós temos aqui, quando adicionado, por exemplo, um elemento de ácido, o elemento de base do sistema tampão é capaz de receber esse H+. Da mesma forma, quando nós adicionamos um elemento ácido e a dissociação do H+, nós temos um elemento de base capaz de receber este próton que entrou por alguma via de doação aí de elementos ácidos. Bom, para isso então, a composição de uma solução tampão, ela é geralmente composta por um ácido fraco. Então, qual a propriedade do ácido fraco? Ser composto aí por uma associação de um elemento de H+, que dissocia-se para o meio, e um elemento que fica com uma carga negativa, fazendo um elemento de base. Então, nós vamos ter na dissociação do ácido a formação de um H+ e um elemento negativo, um OH-, que vai servir como efeito de base. Porém, esses dois elementos não podem se consumir. Então, essa estrutura é uma estrutura que não se consome. Ela é uma estrutura que fica num equilíbrio químico. Então, nós vamos ter esse elemento se dissociando em H+ e elemento negativo, novamente se atraindo, se ligando e formando o elemento aquoso de base. Então, nós vamos ter a concentração de H+ e a concentração do nosso elemento de base sobre a associação deste elemento. Então, isso vai constituir uma constante. Em geral, nós vamos ter aí o pH deslocando para um lado ou para o outro dentro de uma solução tampão, dependendo do quanto que nós vamos ter aí de potencial de ionização. Então, a concentração de H+, em decorrência do pH, é determinado por dois fatores. O valor de Ka para o componente, que é o ácido fraco do nosso tampão. Então, nós vamos ter aí uma relação da concentração, na razão da concentração do par ácido-base. E aí nós vamos ter, quando dissociado esse par ácido-base, nós vamos ter disponível H+ para doar para um elemento de base que entre, ou um elemento para receber algum próton que porventura entre neste sistema. Com isso, não permitindo variações bruscas de pH neste meio. Então, os íons OH-, que são adicionados a uma solução tampão, vão fazer com que haja um consumo do H+. Então, nós vamos ter o consumo do H+. À medida em que a gente consome o H+, concentração do elemento disponível para a reação tende a diminuir e a concentração do elemento, que seria o elemento de base, tende a aumentar. Então, as quantidades de o ácido e a sua base conjugada no tampão são grandes comparada com a quantidade de OH- adicionada. Então, por isso, a razão do
ácido fraco, né, sobre a sua base conjugada, não varia muito, tornando a variação do pH muito discreta, quase que imperceptível, e aí mantendo então aquela condição do meio de forma estável. A capacidade de um tampão, né, é a quantidade de ácido e base que um tampão pode ter, né, para neutralizar esses elementos que vão variar o pH. Ou seja, do que estamos falando? Por exemplo, se nós temos uma quantidade de ácido fraco de 100 moléculas disponível numa solução, e nós vamos ter a dissociação desse elemento a fim de fazer um efeito tamponante, nós vamos conseguir segurar até o limite das 100 moléculas disponíveis para fazer o processo. Se nós adicionarmos mais ácido ou mais base que extrapole essa quantidade, esse limite que nós temos, então nós não vamos conseguir fazer esse pH não variar. Então, esse tampão não vai conseguir ser efetivo. Por quê? Porque eu vou extrapolar a capacidade tamponante. Mas, se nós tivermos, né, uma quantidade de ácido fraco e a dissociação, né, na solução de uma base conjugada e os íons H+, disponíveis para se ligar ou para captar o que venha a ser adicionado de elemento de ácido ou de base neste meio, nós vamos conseguir segurar para que o pH não varie. Extrapolou a quantidade de molécula disponível para essas ligações, aí então há a variação do pH, porque extrapolamos então a capacidade do tampão. Então, o pH vai depender dessa constante, né, de ácido e das respectivas concentrações relativas, né, ácido-base, que o tampão vai conter. Então, quanto maior as quantidades do parácido base conjugado, a razão de suas concentrações e, consequentemente, o pH se torna mais resistente. Se eu tiver mais molécula disponível para neutralizar o efeito de um ácido ou de uma base que chegue a entrar neste meio, nós vamos ter esse pH mantido por mais tempo. Se nós extrapolarmos essa capacidade tamponante, aí então não teremos mais esse elemento disponível para captação, né, de elementos de ácido ou de base, e aí o pH varia. Então, quanto maior concentração, né, de moléculas disponíveis para impedir essas variações de pH, mais resistente se torna este sistema tamponante. Nós temos alguns sistemas, né, reguladores do pH do nosso organismo, que são chamados então de sistemas primários reguladores do pH. Então, nós vamos ter um sistema químico de tamponamento ácido-base nos nossos líquidos corpóreos. O nosso centro respiratório, ele vai regular a remoção do CO2 no líquido extracelular. À medida em que a gente concentra muito o CO2, a gente produz ácido carbônico. Esse excesso de ácido carbônico vai acionar, né, receptores que nós temos no centro cerebral, o que vai aumentar, por exemplo, a nossa frequência respiratória. Então, nós vamos tentar expelir mais CO2 para, então, regular esse sistema, né, de formação de ácido carbônico. Os rins também apresentam um importante papel, fazendo o processo de reabsorção de bicarbonato filtrado e eliminando os íons H+, pelo sistema tampão fosfato também, ou na forma de NH4. Tampão fosfato a gente encontra também bastante dentro das células para regular o pH do citoplasma. Então, nós vamos ter esses sistemas fazendo a regulação, trabalhando para a regulação, para a manutenção da homeostasia, do equilíbrio do pH, dos compartimentos intra-extracelulares, dos fluidos, dos nossos líquidos corpóreos. Okay? Então, sistema ácido-base do nosso organismo praticamente é mantido pelo centro respiratório, fazendo a regulação dos níveis de CO2, os rins reabsorvendo ou eliminando H+ e bicarbonato, e o sistema tampão fosfato e a amônia, que também contribui para a regulação do sistema. Olhando um pouquinho como funciona esse tamponamento, nós temos, à medida em que nós respiramos, nós produzimos
que nós fazemos o metabolismo celular, né, nós vamos produzir o CO2, que será eliminado lá pelos pulmões. Mas, antes de ser eliminado pelos pulmões, à medida que é produzido nas células e lançado ao plasma, nós vamos ter uma reação química que acontece com uma enzima que se chama anidrase carbônica. A anidrase carbônica vai reagir CO2 e água e produzir ácido carbônico, H2CO3, ácido carbônico. Esse ácido carbônico é um ácido fraco, ele sofre dissociação em H+ e HCO3-. Esse sistema ele vai funcionar como o sistema tamponante do nosso sangue. Então, nós vamos ter aqui um ácido fraco que dissocia e mantém aquele equilíbrio, conforme nós vimos. Parte da concentração está nessa forma, parte da concentração está nessa forma, de forma que o íon H+ pode ser doado caso entre elementos de base e o HCO3- pode ser utilizado para capturar elementos de ácido para então neutralizar esse efeito de ácido e não deixar o pH do meio variar. Nós vamos ter outros sistemas tampão, né, que também vão funcionar no nosso sistema biológico. Os rins, eles vão fazer a filtragem. Na filtragem renal, nós temos uma parte de remoção de íons H+, porque o nosso organismo sabe que nós somos grandes produtores de ácidos nos processos metabólicos. Então, nós temos eliminação de íons H+ e uma reserva de bicarbonato. A gente recaptura uma parte de HCO3- e faz uma reserva de base, uma reserva de bicarbonato. E nós vamos ver isso mais à frente, né, quando falarmos em gasometria, por exemplo, que vai ser o nosso base excess, que é então a nossa reserva de base. Quando nós chegamos com esse sangue no alvéolo pulmonar, né, então nós vamos ter HCO3-, vamos ter H+ nesse sangue, voltando a ser o ácido carbônico, que através de uma reversão do trabalho da enzima anidrase carbônica, então a enzima trabalha agora no sentido reverso, ela produz CO2 e água, e então o CO2 é expelido pelos pulmões através do processo de hematose, que são as trocas gasosas que acontecem nos alvéolos pulmonares. Entendendo um pouquinho sobre este processo, né, nós vamos ter, observando aqui então, nós vamos ter o CO2 passando pela anidrase carbônica, imaginando aqui ó, uma hemácia, um eritrócito, aonde nós vamos ter, na atividade da anidrase carbônica, uma reação do CO2 com a água. Produziu o HCO3-, que é o bicarbonato, que vai para o plasma, e o hidrogênio, que nós vamos ter, né, da dissociação do ácido, esse hidrogênio, ele é capturado pela hemoglobina. Então, quando nós fazemos a reação e produzimos o nosso elemento de ácido carbônico, e ele dissocia, o HCO3-, né, vai circular no plasma, e parte do hidrogênio vai entrar no lugar que o oxigênio estava ocupando na hemoglobina. Então, à medida em que o oxigênio sai da hemoglobina, para ser direcionado aos tecidos, para servir esse oxigênio aos tecidos, no lugar, quando a hemoglobina fica vazia, entra o H+. E aí o H+, então, segue no plasma, junto com o elemento de base, que é o HCO3. Ficando disponível, então, o H+, associado com a hemoglobina, porque livre, né, ele aumentaria o potencial hidrogeniônico, então ele caminha associado com a hemoglobina, e o HCO3-, fazendo o efeito de base disponível aí para uma eventual necessidade de captação de prótons. E chegando no pulmão, nós vamos ter a reação então reversa, o HCO3-, a hemoglobina vai fazer a troca, então ela vai capturar o oxigênio lá no pulmão e liberar o H+. Esse H+ reage com HCO3-, gerando ácido carbônico, a anidrase carbônica reverte a reação, volta a formar H2O e CO2. O CO2, então, é expelido. Então, nós temos este processo, né, funcionando como tampão. O que muitas vezes acontece é que, por exemplo, né, esse elemento de base que eu falei para vocês, que lá no rim nós temos uma certa filtragem dos elementos de ácido, né, e um reservatório de bicarbonato, vai funcionar porque à medida em que nós produzimos elementos ácidos no nosso metabolismo, esse bicarbonato captura, virando então
né, direto, né, ele viraria o ácido carbônico. Quando nós começamos a formar muitos elementos ácidos e aí consumir muito essa base formando o ácido carbônico, a tendência é aumentar a nossa frequência respiratória. Para quê? Para que a gente mande esse elemento logo embora, né? Ele vira o ácido carbônico, nós temos a reversão da reação da anidrase carbônica, CO2 expelido. Então, nós vamos ter um descarregamento, né, dos ácidos que venham a se formar na reação com essa base, né, a formação de ácido carbônico, a fim de eliminar rapidamente elementos de ácido que porventura possam estar se formando e consumindo aí a nossa base. Okay? Então, aumentar a frequência respiratória é uma maneira de ajudar a compensação ácido-base, né, que seria a nossa compensação ventilatória. É a primeira compensação que nós fazemos. O segundo estado de compensação que nós fazemos é mudar o padrão na filtragem renal, né? Mais reserva de base, eliminação de ácido, depende do que está acontecendo. Mas a resposta renal é uma resposta mais tardia. Ela demora mais tempo e ela vai se prolongar por um período maior. A resposta ventilatória é uma resposta mais rápida. Então, à medida em que alterou a condição de pH do sangue, rapidamente a gente aumenta a nossa frequência respiratória a fim de eliminar mais CO2, que seria uma maneira de descarregar essa base que recebeu o elemento de ácido que foi adicionado, virou o ácido carbônico, e aí nós vamos eliminar mais rapidamente, aumentando a frequência respiratória. Então, o sangue, né, como uma solução tampão, um dos principais órgãos que regula o pH do nosso sistema tampão, ácido carbônico bicarbonato, são os pulmões e os rins. Alguns dos receptores do cérebro são sensíveis à concentração de íons H+, e o CO2 nos fluidos corpóreos, o que faz então com que a gente aumente a frequência respiratória para aumentar o processo de expiração, de eliminação desse CO2 que está sendo consumido pelos elementos ácidos aí, conforme já vimos. Os rins vão absorver ou liberar, né, mais H+, e bicarbonato, e muito do excesso do ácido vai deixar o corpo na urina, que normalmente tem o pH aí variando bastante, de 4 a 8, depende do quanto de H+, que está sendo liberado, então, nessa urina, para então ter essa faixa de pH. Então, compensação respiratória é uma compensação maior, mais rápida do que a compensação renal. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.